Only me. Only me. All things are only me. Only me. All things are only. Brother, you just let something on the phenomenal side start. Irmão, simplesmente deixe que algo extraordinário comece. And watch how every roll, a hound of hell, go to hollering at him, craving blood. E observe como cada patife, cada cão do inferno rosnará para ele, desejando sangue. Is that right? Amen. True. Não é isto certo? Verdade. I tell you, Peter preached a sermon on the day of Pentecost and 3,000 souls were saved. Eu lhes digo, Pedro pregou um sermão no dia de Pentecostes e 3.000 almas foram salvas. The devil never even moved out of his bed. O diabo nem mesmo se moveu na sua cama. That's right. Correto. Oh, well, let him alone. See? Oh, bem, deixe-os. Vem. But he passed through the gate called Beautiful the next day and healed a man crippled from his mother's womb. Porém, ele passou pela porta chamada Formosa no dia seguinte e curou um homem. And all hell turned loose on him. That's right. E era aleijado desde o ventre de sua mãe e todo o inferno veio sobre ele. Correto? Thrown him into jail and kept him there overnight. O lançaram na cadeia e fizeram com que ele passasse a noite ali. Right. Yes, sir. Sim, senhor. Put him into prisons and inner cells there because of phenomenal. O colocaram na prisão, na cela interior ali por causa do prodígio. The devil said, I can't let this thing get started now, divine healing. O diabo disse, eu não posso deixar esta coisa começar agora, a cura divina. If they do, they really will knock my props out from under me. Se eles continuarem, eles realmente vão tirar minhas escoras de mim. That's right. Correto? Because I might fool them around with a little theology once in a while. Porque eu posso enganá-los ao redor com um pouquinho de teologia por algum tempo. But I sure can't fool that real thing that comes out and the people see it done. Mas com certeza não posso enganar aquela coisa real que sai e o povo vê aquilo ser feito. I'll just stop this before that other group gets on the scene. Eu simplesmente vou parar com aquilo antes que aquele outro grupo entre em cena. He never stopped it then, he can't stop it now. Ele nunca parou com aquilo então. Ele não pode parar com isto agora. That's right. Correto? God's gospel will move on and on and on and on. O Evangelho de Deus se moverá sempre, sempre, sempre. And when there is no more heavens or no more earth, that word would still remain the same. Amen. E quando não houver mais céus, ou não houver mais a terra, aquela palavra ainda permanecerá a mesma. For heavens and earth will pass away, but my word shall never pass away. Pois os céus e a terra passarão, mas minhas palavras nunca passarão. It can't pass away. Não pode passar. That word is just as immortal as God himself. Aquelas palavras são simplesmente tão imortais como o próprio Deus. Amen. It can't pass away. Ela não pode passar. I believe every word of it. Eu creio em cada palavra dela. All the things that Jesus was, he is now, always will be. Todas as coisas que Jesus foi, ele é agora e sempre será. Amen. Right? Correto? He's the same yesterday, today, and forever. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. The same Holy Ghost that fell on the day of Pentecost is the same Holy Ghost as today.
O mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes é o mesmo Espírito Santo de hoje. I'll admit it's been tramped on, made fun of, misinterpreted, misrepresented, and everything else like that. Eu admitirei que ele tem sido pisado, criticado, mal interpretado, mal representado e tudo mais assim. That's only the devil counterfeiting. Isto é apenas o diabo simulando. Amen. But there's a real, genuine baptism of the Holy Spirit that brings the same results that they had on the day of Pentecost. Amen. Mas existe o verdadeiro, o batismo genuíno do Espírito Santo que traz os mesmos resultados que eles tiveram no dia de Pentecostes. Right. Correto? Sure, the devil's got the old crow baits out there. Claro, o diabo possui as velhas iscas de corvo ali fora. I'll tell you the truth. Eu lhes digo a verdade. Every time you see a scarecrow up, remember there's something good around. Toda vez que você vir um espantalho, recorde, há alguma coisa boa por ali. That's right. Sure. Correto, claro. You don't see a scarecrow on old pineapples hedge apples out here. Você não vê um espantalho em abacaxis velhos. Ou melhor, numa árvore ornamental ali fora. You get it on the big sweet trees where you see the scarecrow. Because they're wanting to scare away. Você o encontra sob as grandes árvores frutíferas, onde você vê o espantalho, porque eles estão querendo espantar. The devil sticks every scarecrow around real good Holy Ghost religion and he can put around there. O diabo finca espantalhos ao redor de toda a verdadeira e boa religião do Espírito Santo. O que ele pode colocar ali ao redor. Because right in there lays Jesus Christ, the resurrected Son of God, with his immortal power. Amen. The same yesterday, today, and forever. Porque bem ali está Jesus Cristo, o ressurreto Filho de Deus, com seu poder imortal, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amen. Amém. That means so be it. All right. Isso significa assim seja, correto. Now we find out they put him in the inner prison. Agora nós encontramos, eles os colocaram numa cela interior. The next morning, give him a good thrashing and send him off. Na manhã seguinte, lhes deram uma boa surra e os mandaram embora. Now we find Peter this morning standing up among them down here in the 4th chapter. Agora encontramos Pedro nesta manhã de pé no meio deles, aqui no capítulo 4. And he said, "What are you, man of Israel, and you that dwell in Judea?" E ele disse, ora, vós, homens de Israel, e vós que habitais na Judéia, Let this be known to you, que isto vos seja notório. Jesus of Nazareth, how he proved that he was a man of God. Jesus de Nazaré, como ele provou ser um homem de Deus. All the signs and wonders that God had done by him proved that he was a man of God. Todos os sinais e maravilhas que Deus fez através dele provaram que ele era um homem de Deus. They knew that he was God's man. Eles sabiam que ele era um homem de Deus. And then he said, "You with wicked hands have crucified and slain the Prince of Life." E então ele disse, vós, com as mãos impuras, crucificastes e matastes o príncipe da vida, Who God raised up, and we're a witness of it. o qual Deus ressuscitou, e somos testemunhas disto. Said by faith in his name, this man's made whole. Disse, pela fé em seu nome, este homem foi curado. So if we're examined today for the good deeds that we've done, Disse, se somos examinados hoje pelas boas obras que fizemos, let it be known unto you and all the house of Israel through the name of Jesus Christ this man has been healed. que seja conhecido entre vós e toda a casa de Israel, que através do nome de Jesus Cristo, este homem foi curado. When they question what religious group do they belong to?
Quando eles questionaram a qual grupo religioso eles pertencem, Wonder where was he ordained at? onde eles foram ordenados, What cemetery did they come out of? de qual seminário eles saíram, Or something other like that. Where did this all come from? ou algo assim. De onde veio tudo isto? Where did you get your rights to do this? Onde vocês obtiveram seus direitos para fazer isto? Show us what group you represent, so we can go back to the elders and find out what you're doing this for. Mostra-nos o grupo que vocês representam para que então possamos voltar aos anciãos e descobrir por que vocês estão fazendo isto. Yes, sir. Sim, senhor. We want to find out what church teaching this kind of heresy around here. Queremos descobrir que a igreja ensina esse tipo de heresia por aqui. Where are you from? De onde vocês são? Peter said, in the name of Jesus Christ, through faith in his name, this man's made whole. Pedro disse, no nome de Jesus Cristo, através da fé em seu nome, este homem foi curado. Amen. Amém. And they couldn't say nothing about it because there stood the man and they knowed him. E eles não podiam dizer nada sobre aquilo, porque ali estava o homem e eles o conheciam. Amen. Amen. Amém e amém. Notice, look what he said here. Now, Observem, vejam o que ele disse aqui agora. and this is the stone that was rejected of you builders. E é a pedra que foi rejeitada pelos edificadores. Neither is there salvation in any other name. Em nenhum outro nome há salvação, For there's no other name under heaven given among men whereby you must be saved. porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Oh, the rejecting of the stone. The stone was rejected. Oh, a pedra rejeitada, a pedra que foi rejeitada. Why? Por quê? When they built the Solomon's temple, Quando eles construíam o templo de Salomão. I want you to notice a very beautiful picture here. Eu quero que você observe um quadro muito bonito aqui. When they went to building Solomon's temple, the stones was cut out from one place and another place and another place. Quando eles foram construir o templo de Salomão, as pedras foram cortadas de um lugar e outro lugar e outro lugar. Some of them was cut this way and some that way. Algumas foram cortadas deste modo e outras daquele jeito. But the Bible said that when they come together, A Bíblia diz que quando eles se ajuntaram, they're taking 40 years, I believe, to erect the temple. aquilo levou 40 anos, eu creio, para levantar o templo. And there wasn't a buzz of a saw or the sound of a hammer in 40 years. E ali não havia serra circular, nem um som de um martelo em 40 anos. The stones going together, stone on stone. As pedras sendo colocadas juntas, pedra sobre pedra. Only thing you had to do is smear a little mortar across it and set it down there. A única coisa que tinham que fazer era lambuzar um pouco de argamassa sobre ela e assentá-la ali. And it stuck stone by stone, stone by stone. E aquilo grudava, pedra por pedra, pedra por pedra. Think of that. Pense nisso. Now here's my idea of it, brother. Agora aqui está a minha ideia sobre isto, irmãos. When that temple there represented the temple spiritual, the temple that we're now in. Quando aquele templo ali representava o templo espiritual, o templo no qual estamos agora. They come into the temple for their blessings. Eles entravam no templo para as suas bênçãos. We are baptized into the temple of God, into the body of God, into the body of Jesus Christ.
Nós somos batizados no templo de Deus, no corpo de Deus, dentro do corpo de Jesus Cristo. And we're in Christ by Holy Spirit baptism, 1 Corinthians 12. E estamos em Cristo através do batismo com o Espírito Santo, 1 Coríntios 12. And there is therefore now no condemnation to them that's in Christ Jesus. Portanto, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romans 8:1, that walk not after the flesh, but after the Spirit. Romanos 8:1, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. They desire spiritual things. Eles desejam coisas espirituais. They don't care about the fleshly things. Eles não se importam com as coisas carnais. My flesh says I'm too tired. Minha carne diz, estou muito cansado. The Spirit says you're not. Meu espírito diz, você não está. I'm your boss. Follow me. Amen. Eu sou seu chefe. Siga-me. Amém. See a case out there, the doctor says, you know that case can't get well. Veja um caso ali e o médico diz, você sabe que aquele caso não pode melhorar. That case is gone. Aquele caso está liquidado. I'll look at it, I say, that's right. Eu vou dar uma olhada nele, eu digo, tudo bem. But the Holy Ghost comes and gives a vision and says he's going to get well. Mas o Espírito Santo chega e mostra uma visão e diz, vai ficar bom. Then I say, thus saith the Lord, the man will live. Então eu digo, assim diz o Senhor, o homem viverá. And we don't walk after things of the flesh anymore. We walk after things of the Spirit. E não andamos mais segundo as coisas da carne, andamos segundo as coisas do Espírito. Amen. Right. Correto. Now, when these stones come together, Agora, quando aquelas pedras se juntaram, it was cut out all over the world in different places. elas foram cortadas ao redor de todo o mundo em lugares diferentes. The wood hauled down from the tall cedars of Lebanon. A madeira e o extraída dos altos cedros do Líbano, Cut and brought down to Joppa by ox cart and on in by so forth. foram cortadas e trazidas a Jope em um carro de boi e através de outras coisas By raft till they come to make the temple. por uma jangada até que chegaram para fazer o templo. But when they come together, no, Mas quando se ajuntaram, nenhuma. I want you to notice. Eu quero que observe. One stone was cut this way, another stone cut another way. Uma pedra foi cortada deste modo, outra pedra cortada de outro modo. Perhaps when the masons were cutting them, they might have argued and fussed and everything else. Talvez, quando os pedreiros as estavam cortando, eles devem ter discutido e agitado e tudo mais. Like a bunch of preachers does today. Como um punhado de pregadores fazem hoje. I'm the Methodist. I'm the Church of God. Eu sou metodista, eu sou da Igreja de Deus. Glory to God, I belong to the assemblies. I'm this. Glória a Deus, eu pertenço às assembleias. Eu a esta. You keep fussing, Você continua agitando, but remember, it's God is the one that's doing the cutting. mas recordem, Deus é o único que está fazendo o corte. And when this cut this way and one that way, they couldn't understand. E quando este cortava deste lado e aquele daquele lado, eles não podiam compreender. But when they went to put it together, the whole thing was laying on the ground. Mas quando foram juntá-las, a coisa toda estava colocada no chão. And they put it block on block on block and didn't have to cut no more. E eles a colocavam pedra sobre pedra, pedra sobre pedra, e não tinham que cortar mais. I believe one of these glorious days when the United Confederation of Church goes together. Eu creio num destes dias gloriosos, quando esta Confederação Unida de Igrejas se reunir, And the new Pope is brought
form an image like unto the beast. E o novo Papa for trazido dos Estados Unidos e for colocado ali de acordo com a profecia, então eles formarão uma imagem à besta. And I tell you, the true church of God will be drawn together. E eu lhes digo, a verdadeira igreja de Deus será juntada. The real true believers are Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, Nazarene, Pilgrim Holiness, whatever they'll be, will go together, cemented by the love of God. Os reais, verdadeiros crentes da Metodista, da Batista, da Presbiteriana, da Pentecostal, da Nazarena, da Peregrina da Santidade, seja qual for, se juntarão e serão cimentados pelo amor de Deus. That'll make the body of the Lord Jesus Christ. Amen. All the believers. E aquilo formará o corpo do Senhor Jesus Cristo, todos os crentes. The agnostics and shallow-minded will be cast to one side. E os agnósticos e os de mentes nécias serão lançados de um lado. They'll go right on into the Confederation of Churches. Eles irão diretamente para a confederação de igrejas. I read the other day, even the Assemblies of God went into the Confederation of Churches. E eu li outro dia, até mesmo as Assembleias de Deus foram para a confederação de igrejas. Oh my, after denial and evangelical doctrine to do so. Oh, que coisa! Tiveram que negar sua doutrina evangélica para fazê-lo. That's right, and all their Pentecostal signs and wonders, principle, they have to deny that to be in the Confederation of Churches. Correto? E todos os seus sinais pentecostais e maravilhas, princípios, tiveram que negar aquilo para estar na confederação de igrejas. Have to deny it, oh brother, to have prestige. Tiveram que negar isto, ó irmão, para ter prestígio. I'd rather, as I've said many times, lay on my stomach and drink branch water and eat soda crackers and be popular with God than to be His servant of God. Eu preferiria, como eu disse muitas vezes, deitar sobre meu estômago e tomar água do riacho e comer bolachas de sal e ser popular com Deus e ser servo de Deus. If I had the best friends this world did, if I had to compromise on my faith in the Lord Jesus Christ and His Bible. Do que ter o melhor que há, que este mundo dá, se eu tivesse que comprometer a minha fé no Senhor Jesus Cristo e na sua Bíblia. I believe this is the infallible Word of God and every word of it is right. Eu creio que esta é a infalível palavra de Deus e cada palavra dela está correta. Yes, sir. Sim, Senhor. Now, we'll watch them there how they was doing. Agora observaremos ali como estavam eles. They rejected. Eles rejeitaram. They come putting down their stones. Eles vieram colocando suas pedras. And they come to a place, they found a funny-looking stone. E chegaram a um lugar que encontraram uma pedra de aparência esquisita. They couldn't use that stone, said that stone's no good. Eles não puderam usar aquela pedra. Disseram, essa pedra não é boa. And they kicked it off over the wheat pile somewhere. E eles a jogaram fora, em cima de um monte de ervas daninhas, em algum lugar. They couldn't use it, it looked funny. Eles não puderam usá-la. Ela tinha uma aparência estranha. And they tried to put their building up. E eles tentaram levantar o edifício. And they come around to a place and lay all the rocks and lay them down this way. E chegaram a um lugar e colocaram todas as pedras e as colocaram desse jeito. They come to a place they couldn't find out no stone to hit this corner. Chegaram a um lugar e não puderam encontrar agora nenhuma pedra para encaixar naquele canto. They kept on building and building and building. Eles continuaram construindo e construindo e construindo. And the building got up so far it couldn't go no farther. For they needed a cornerstone. E o edifício subiu até determinada altura. Eles não puderam subir mais, pois precisavam de uma pedra angular.
They looked through all the stones trying to find a cornerstone, but they couldn't find any. Eles olharam em todas as pedras, tentando encontrar a pedra angular, mas não puderam encontrar nenhuma. And the first thing you know, somebody went out in the weed pile, and the very stone they rejected was the chief cornerstone. Amen. E a primeira coisa você sabe, alguém foi até um monte de ervas daninhas, e a própria pedra que eles rejeitaram era a pedra angular principal. And that's what it is today, friends. E é assim hoje, amigos. Amen. The Methodist Church is all right. Tudo bem com a igreja metodista. The Baptist Church is all right. Tudo bem com a igreja batista. The Presbyterian Church, the Pentecostal, the Nazarene, the Pilgrim of Holiness, whatever it may be, they're all right. A presbiteriana, a pentecostal, a nazarena, a peregrina da santidade, seja o que for, tudo bem com elas. But the thing of it is, brother, they're rejecting the real cornerstone. Mas o problema é, irmão, elas estão rejeitando a verdadeira pedra angular. That's why the gospel hasn't gone to all the world through powers and signs and demonstrations. É por isto que o evangelho não foi para todo o mundo através da demonstração de poderes e sinais. It's because the denominations have cut out the very power of the phenomenal. É porque as denominações têm cortado o próprio poder de prodígio, Saying the days of miracles is past. dizendo, os dias de milagres passaram. There's no such a thing as divine healing. There's no such a thing as speaking with tongues. Não existe tal coisa como a cura divina. Não existe tal coisa como falar em línguas. There's no such a thing as anything that's supernatural. That was for a day gone by. Não existe tal coisa como sobrenatural. Isto foi para os dias passados. And you'll find out, brother, that every one of them that does that, they lay right up on the shelf as no more than organizations of lodges. E você descobrirá, irmão, que cada um daqueles que faz isso é colocado de lado. Eles não são mais do que organizações de lojas. They have a bunch of joiners. Eles têm um grupo de sócios, That's right. correto? But the Bible said they'd have a form of godliness, but would deny the power thereof. From such turn away. Mas a Bíblia diz, eles têm forma de santidade, mas negam o seu poder dos tais. Afasta-te. But as certain as they find out, all these denominations has tried to build. Mas como igrejas, eles descobriram, todas estas denominações tentaram construir. They can't build on nothing less than Jesus Christ and righteousness. Elas não podem construir sobre nada menos que em Jesus Cristo e retidão. And if you receive Jesus Christ, and his boy say, "Oh, I've received Jesus," E se você recebe Jesus Cristo e diz que é tolice, diz, eu recebi Jesus. if you receive Jesus, you receive something that tells you that this Word of God's inspired. Se você recebe Jesus, você recebe algo que ele diz que esta palavra de Deus é inspirada. And he's the same Lord Jesus tonight, performing and doing the very same things that he said he would do. E ele é o mesmo Senhor Jesus nesta noite, realizando e fazendo as mesmas coisas que ele disse que ele faria. Or you haven't received the Lord Jesus. Ou você não recebeu o Senhor Jesus. You received some theology, but not the Lord Jesus. Você recebeu alguma teologia, mas não o Senhor Jesus. For when Jesus comes into your heart, there's something happens that you believe everything God says. Pois quando Jesus entra no seu coração, há algo acontecendo, pois você crê em tudo que Deus diz. Not only that, but you know it's so. Não somente isso, mas você sabe que ela é assim. All devils in hell come shaking away from you. The way you believe it, right? Todos os demônios do inferno não podem tirá-la de você. Ora, claro, você crê nela. God's done said so, and that settles it. Deus disse assim, e isto está estabelecido. When thus saith the Lord, you back your hopes right there.
Quando assim diz o Senhor vem, você deposita suas esperanças bem ali, Live or die. Believe it anyhow. para viver ou morrer, você crê nela de qualquer modo. You're ready to seal your testimony with your blood and or you believe it's the truth. Você está pronto para selar o seu testemunho com seu sangue a qualquer hora, pois você crê que ela é a verdade. You know it's the truth, for God has said so. Você sabe que ela é a verdade, pois assim disse Deus. And something within you knows it's the truth. E algo dentro de você sabe que ela é a verdade. But now if you just come in from an educational standpoint, Mas agora, se você simplesmente chega de um ponto de vista educacional, well, you might argue this and argue that and say this is not and that's not. And e ora, você pode argumentar isto e argumentar aquilo e dizer não é isto e não é aquilo, we don't believe this and we don't believe that. e não cremos nisto e não cremos naquilo. You'll argue, Você sabe argumentar. say, oh, well, I can't believe in such as that. Você diz, bem, não posso crer em tal coisa como aquela. Perhaps you hit the same thing in New Albany tonight, arguing against God. Talvez você atingiu a mesma coisa em New Albany, nesta noite, argumentando contra Deus. Why is it? Por que isto? Listen a little farther and find out the prayer these people prayed. Ouça um pouquinho mais adiante. Descubram a oração que essas pessoas oraram. Said, why do the heathens rage? And the people imagine a vain thing. Disseram, porque bramam as gentes e os povos imaginam coisas vãs. Truly, Lord, your Son Jesus. Verdadeiramente, Senhor, teu Filho Jesus, And grant thy servants e conceda a teus servos, when they pray with one accord. quando oraram em um só acordo, Say, grant thy servants speak the word of God with boldness. disseram, conceda a teu servo que fale a palavra de Deus com ousadia, But stretching forth the hand of your Son Jesus to heal the sick. enquanto estendes a mão de teu Filho Jesus para curar o enfermo. Amen. God help us to have a prayer meeting like that. Amém. Deus nos ajude a ter uma reunião de oração como aquela. And when they prayed, the building was shook where they were assembled together. E quando eles oraram, o edifício onde eles estavam reunidos estremeceu. Oh, my. Oh, que coisa! That's what we need tonight. Men and women with one heart and one accord like they was. Isto é o que precisamos nesta noite, homens e mulheres, de um só coração e um acordo, como estavam eles. They don't pay no attention to this or that or the other thing, but you're lost in Christ Jesus. Eles não prestavam nenhuma atenção a isto ou aquilo, ou em qualquer outra coisa, mas você está perdido em Cristo Jesus. My hopes is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. Minhas esperanças não estão edificadas em nada menos que no sangue de Jesus e na retidão. Whether a sun comes up tomorrow, whether it doesn't, we bind ourselves together with the oath before God that we'll serve the Lord Jesus and walk in His footsteps, regardless of the price. Se o sol aparecer amanhã ou não, nós nos unimos com um juramento diante de Deus que serviremos ao Senhor Jesus e andaremos nas suas pegadas, não importando o preço. Then you'll find a church moving on. Amen. Então encontraremos uma igreja se movendo. Amém. That neither is our salvation nor any other name, for there is no other name under heaven given among men whereby you must be saved. Amen. Disseram, e em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A certain little lady that comes to this church, she isn't a member here. Uma determinada senhora que vem a esta igreja, ela não é membro aqui.
She's a Methodist. But she loves us. Ela é uma metodista, mas ela nos ama. And she come to the church. E ela vem à igreja. And another lady said, where are you going to church? Call her up. E outra senhora disse, que igreja você frequenta? Telefonou para ela. I heard this. Eu ouvi sobre isto. Said, where are you going to church? Disse, onde, a qual igreja que você vai? Said, I'm going up to the Brown Tabernacle. Disse, eu estou indo ao Tabernáculo Brana. She said, you mean to go up there and hear that kind of doctrine, be sitting under such as that? Ela disse, você quer dizer que vai ali e ouve aquele tipo de doutrina, se assenta em tal lugar como aquele? Said, what kind of doctrine? Disse, que tipo de doutrina? Well, they brag too much about Jesus. Bem, eles fazem muito alarme a respeito de Jesus, About baptizing, using his name in baptism, using his name in everything else. sobre o batismo, usando o seu nome no batismo, usando o seu nome em tudo mais. For the Bible said, my brother, there's no other name under heaven given among men whereby you must be saved. Ora, a Bíblia diz, meus irmãos, não existe outro nome sob o céu dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Certainly. Com certeza. I tell you, brother, I'm not a fighter. Eu lhe digo, irmão, eu não sou alvoroçado. But I like to see any man, anywhere, anytime, by the Bible prove that isn't right. Mas eu gostaria de ver qualquer homem, em qualquer parte, em qualquer tempo, através da Bíblia, provar que isso não está certo. Right. Correto? No matter what they say, you're crazy and everything else, doesn't make any difference. Não importa o que eles dizem, você é louco e tudo mais. Não tem nenhuma diferença. Standing in a bookstore the other day where I was going to buy some books. De pé, em uma livraria outro dia, onde eu ia comprar alguns livros. And a lady said, I wouldn't have them on my shelf. I don't sell them. E uma senhora disse, eu não os teria na minha estante. Eu não os vendo. Said one lady come by and bought them all out. Disse, uma senhora passou e comprou todos eles. She had 7 and this lady bought all them. I guess she just wanted to get rid of them. And there was, Eu acho que ela simplesmente queria se livrar deles. E havia... the subject came up about divine healing. O assunto era sobre a cura divina. There stood 2 Methodist preachers and a Presbyterian. Ali estavam 2 pregadores metodistas e um presbiteriano. The Methodist preachers and Presbyterian preachers had taken up for me. Os pregadores metodistas e o pregador presbiteriano estavam do meu lado. Said, you're right. Disseram, você está certa. When I went to leave, I wondered what. Quando fui sair, eu quis saber o que. Brother Shower was standing present at the same time. O irmão Sherry estava ali, de pé, presente na mesma hora. Brother Creech came in at the same time. O irmão Critch entrou na mesma hora. When they all began to move down, began to move around there a little bit, this Methodist preacher walked over and put his hands on my shoulder. Quando todos eles começaram a descer e começaram a se mover por ali um pouquinho, aquele pregador metodista se aproximou e colocou as suas mãos no meu ombro. He said, Brother Branham, when you wasn't nothing but a kid, I come out on a horse, you just climbed up on a pole working with a pair of spurs on a dirty face. Ele disse, irmão Branham, quando você não passava de um garoto, eu fui até onde você subia, em postes, trabalhando, usando um par de esporas e com a cara suja. He said, I know you taught divine healing. E disse, eu sabia que você ensinava a cura divina. And my poor old mother is laying in there with a kidney disease. E minha pobre velha mãe estava deitada ali com uma enfermidade no rim. Would never get well. E nunca ficava boa. She was laying dying. Ela estava deitada, morrendo. You come in and took off your spurs and tools and knelt in the floor and prayed for my mother. E você chegou e tirou as suas esporas e ferramentas e se ajoelhou no chão e orou por minha mãe. Weeks and then the doctor pronounced her perfect well.
Uma semana depois, o médico disse que ela estava perfeitamente boa. Said that's been 23 years ago, and she's perfectly sound and well yet today. Amen. Disse, isto foi há 23 anos atrás e ela está perfeitamente sadia hoje. I don't care whether it's my church or what it is. I believe. Não me importa se é da minha igreja, ou seja o que for, eu creio. Hallelujah. There it is. Aleluia! Aí está! Upon this rock I'll build my church, and the gates of hell can't prevail against it. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Times may come and go, and things may change, but the gospel of Jesus Christ will remain the same through all ceaseless ages. O tempo pode vir e passar e as coisas podem mudar, porém o Evangelho de Jesus Cristo permanecerá o mesmo através das incessantes eras. Upon this rock I'll build my church. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. What was that church? Que igreja era aquela? What rock was it? Que pedra, rocha era aquela? Yes, the Catholic Church. Você pergunta à igreja católica. They say it's a big rock laying there. Eles dizem, era uma grande pedra, rocha que estava ali. The Catholic Church, the hierarchy sits on it tonight, upon this rock. A igreja católica, a hierarquia sobre a qual está sentada nesta noite, sobre esta pedra, Giving powers out to other churches, forgiving sins. dando poderes a outras igrejas, perdoando pecados. That'd be the Catholic definition. É isto na definição católica. If you come to find out, ask the Protestant, say, what was that rock? Se você quiser descobrir, pergunte ao protestante. Diga, o que era aquela pedra, rocha? They say that was Jesus Christ was the rock. Oh, brother. Ele dirá, aquele era Jesus Cristo, a rocha. Ó irmão, What did Jesus say about it? o que Jesus disse sobre isto? Peter said, who do you say? He said, who do you say I am? Pedro disse, quem você diz? Ele disse, quem dizem que sou? He wasn't talking about himself. Ele não estava falando sobre si mesmo. He said, who do you say that I am? Ele disse, quem dizeis que eu sou? Some said you're Moses, and some say you're Elijah. Alguns dizem que tu és Moisés, e outros que tu és Elias. I said, but who do you say? Mas quem dizeis que sou eu? Peter said, thou art the Christ, the Son of the living God. Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. He said, blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has revealed this to you. Ele disse, bendito és tu, Simão Barjonas, pois não tu revelou a carne nem o sangue. He never took some man's theology about it. Você nunca tomou alguma teologia humana sobre isto. He never learned it in a seminary. Você nunca aprendeu isto em algum seminário. But my Father, which is in heaven, has revealed it to you. Mas meu Pai que está no céu, tu revelou. And upon this rock, E sobre esta rocha, hallelujah, what rock? aleluia, que rocha? The spiritual revelation of God manifests himself to the individual. Hallelujah. A revelação espiritual de Deus se manifestando ao indivíduo. Aleluia. Upon this rock I'll build my church, and the gates of hell can't prevail against it. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. When a man's ever born truly of the Spirit of God, Quando um homem é verdadeiramente nascido do Espírito de Deus, and from the crown of his head to the ends of his toenails has been changed by the resurrection power of the Lord Jesus Christ. do topo da sua cabeça até o fim da unha de seus pés, ele é mudado através do poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. His own selfish ideas have faded away, and God has got complete control of that man. E suas próprias ideias egoístas desapareceram. E Deus tem controle
completo daquele homem. He'll believe every written word of the Lord Jesus Christ and practice the same. Ele crê em cada palavra escrita do Senhor Jesus Cristo e praticará a mesma. Amen. On this rock, I'll build my church, and the gates of hell can't prevail against it. Amen. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. That make you feel religious, wouldn't it? Sure would. Isso te faz sentir religioso, não faz? Claro que sim. This is the stone that was set at all of you builders. Esta é a pedra que nenhum dos edificadores, And neither is there salvation in any other name than this name of the Lord Jesus. e nem mesmo há salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome do Senhor Jesus. And the Bible said here that E a Bíblia diz que they perceived that they were ignorant and unlearned. eles perceberam que eram ignorantes e iletrados. What school did they come from? A bunch of nitwits coming out there. De que escola eles vieram? Um grupo de ignorantes veio dali. Well, who's this bunch of illiterate and unlearned? Bem, é este grupo de iletrados e incultos. Well, the men don't even know their ABC. Bem, os homens nem mesmo sabem seu ABC. Well, look at the language you're using. Hitting, folks, and sex and parish. Agora veja a linguagem que estão usando. What kind of a people is this? Que tipo de gente é esta? Well, what seminary did you come out of? You're Doctor Who. See? Ora, de que seminário você saiu? Você é o doutor quem? Vem. But they had to take knowledge of them, for they perceived that they had been with Jesus. Mas eles tiveram que tomar conhecimento deles, pois perceberam que eles haviam estado com Jesus. That's the main thing, brother. Esta é a coisa principal, irmão. If you don't know coffee from split beans, if you know the Lord Jesus Christ and the power of His resurrection, I'd rather have it in Se você não sabe a diferença entre café e feijão, se você conhece o Senhor Jesus Cristo e o poder da sua ressurreição, eu preferiria ter isto do que qualquer outra coisa. Yes, sir. Sim, Senhor. Oh, my! God anchor me there. Oh, que coisa! Deus me ancore ali. Let me rest beneath the tree where the fountain so free flows by. Deixe-me descansar sob a árvore, onde a fonte tão livremente flui. Where the Lamb is the light and the soul of the saved never dies. Onde o Cordeiro é a luz e a alma do salvo nunca morre. Let me anchor there. Deixe-me ancorar ali. Oh, my. Oh, que coisa! Let me sit down with the evergreen tree. Amen. When this life's journey is over, Deixe-me assentar ao lado da árvore sempre viva, quando a viagem desta vida terminar. oh, covet not this world's vain that's so rapidly decaying. Oh, não cobicem as vãs riquezas deste mundo, que tão rapidamente acabam. Seek to gain those heavenly treasures. They will never pass away. Procurem ganhar aqueles tesouros celestiais, eles nunca passarão. Oh, to God's unchanging hand. Oh, to His unchanging hand. That's right. Segure na imutável mão de Deus, segure na sua imutável mão, correto. When this journey is completed, if to God you have been true, Quando esta viagem se completar, se com Deus você foi verdadeiro, and right to home in glory, your
lindo e brilhante seu lar na glória, sua alma raptada vislumbrará. One of these nights or one of these mornings or one of these middays, your soul's going to pull from your body like a tooth being abstracted. Numa destas noites, numa destas manhãs, ou num destes meio-dias, sua alma sairá do seu corpo como um dente sendo extraído. Amen. You're walking on brittle threads that might break through at any time. Você está andando em fios frágeis que podem se romper a qualquer hora. But why I care? Why do you care? Mas o que me importa? O que te importa? Why he'll lift him up with his everlasting wings. Pois ele o levantará com suas asas eternas. He'll catch him when that soul breaks out of here. There'll be someone sitting at the end of the road. Amen. Ele o apanhará quando aquela alma saltar daqui. Haverá alguém de pé no fim do caminho. I'm out to bear him up and undergird him with his everlasting arms and take him down through the valley of the shadow of death. Oh, para carregá-lo e envolvê-lo com seus braços eternos e passar com ele pelo vale da sombra da morte. To present him in her faultless and blameless before the Father. Para apresentá-lo ali sem culpa e sem mancha diante do Pai. So why would we worry? Então, por que nos preocuparíamos? Why would we care about what the world's got to say or what this or the other? Por que nos preocupamos com o que o mundo tem a dizer? Ou o que é isto, aquilo outro? As long as we got God's attention. Amen. What do we care for? Contanto que tenhamos a mão imutável de Deus na nossa, para que nos preocuparmos? Let the people, let everybody, let men and women, let children. Deixe o povo, deixe todos, deixe homens e mulheres, deixe as crianças. Let everybody here who don't know the Lord Jesus Christ give me a reason why you shouldn't serve Him. Deixe todos aqui que não conhecem o Senhor Jesus Cristo me dar uma razão por que você não deve servi-lo. Give me a reason why that you shouldn't let this Christmas pass by without accepting the Lord Jesus Christ. Dê-me uma razão porque você deixará esse Natal passar sem aceitar o Senhor Jesus Cristo. Stop thinking about this thing or that thing. Pare de pensar sobre isto ou aquilo. Stop thinking about whether I should do this or do that. Pare de pensar sobre se eu devo fazer isto ou aquilo. I'm asking you one solid thing. Have you believed on the Lord Jesus Christ? Estou lhe pedindo uma coisa sólida. Tem você crido no Senhor Jesus Cristo? If you truly believe, I'll prove of the Bible that you have everlasting life and cannot perish. Se você realmente crê, eu provarei através da Bíblia que você tem vida eterna e não pode perecer. He that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life. Aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna. When Jesus Christ spoke those words, Jesus Cristo falou aquelas palavras. when Peter spoke them on the day of Pentecost, Pedro as falou no dia de Pentecoste. when Jesus spoke them there in St. John 5, Jesus as falou bem aqui em São João 5. when he spoke all through the Bible, Eles falaram através de toda a Bíblia. man has twisted it and mingled it and tried to do this with it and make this to bring up organizations and everything. O homem tem torcido isto, e misturado, e tentado fazer isto com isto, e feito isto para criar organizações e tudo. Some of them said, yes, just believe that he's the Lord Jesus Christ and come in. Alguns disseram, sim, apenas creia que ele é o Senhor Jesus Cristo e entre. That's all. Isto é tudo. See the trick of the devil? Vê o truque do diabo? One said, oh, brother, we got so happy we shouted. Um diz, ó irmão, ficamos tão felizes, gritamos. See the trick of the devil?
Vê o truque do diabo? One said we spoke with tongues and we know we got it. See the trick of the devil? Those things are all right, but it still isn't Christ. Amen. Tudo bem com estas coisas, mas isto ainda não é Cristo. Sure you are. Claro, veja você. When a man's really thoroughly believed on the Lord Jesus Christ, he has everlasting life the minute he believes. Amen. Quando um homem realmente creu no Senhor Jesus Cristo, ele tem vida eterna no momento em que ele crê. That's right. Correto. When you believe, your life will tell what you are. Quando você crê, sua vida lhe dirá o que você é. Your life, Sua vida. and that will take place. E tudo isso acontecerá. All these things like shouting and rejoicing and speaking with tongues and healing the sick and Todas estas coisas, como gritar, regozijar e falar em línguas e curar os enfermos, all these other gifts and things, it'll not be because you've done that. e todos os outros dons e coisas não será porque você fez aquilo. It'll follow you with a true sign of God. Isto te seguirá como um verdadeiro sinal de Deus. Oh, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Other things will be added. Vem, ó, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. When I think of this failing world, and I look around and see a handwriting on the wall on every nation, Quando penso neste mundo que está se desvanecendo e olho ao redor e vejo a escritura na parede em cada nação, I see the atomic bombs got the people shaking, when great rulers and things. e vejo as bombas atômicas sacudindo o povo, quando grandes governantes e coisas, You ought to read what they say in the Pentagon about these things coming to pass. vocês deveriam ler o que eles dizem do Pentágono sobre estas coisas acontecendo. You ought to see what this nation. Você deveria ver o que esta nação... Brother, let me tell you something. We put a big bold front up, but right down at the core of this nation, they're frantically scared. Irmão, deixe-me lhe dizer algo. Estamos colocando um grande, corajoso na frente. Quando bem lá no núcleo desta nação, eles estão freneticamente assustados. You know what? Você sabe disto? Might as well admit the truth. Pode muito bem admitir a verdade. And you got a right to be scared. E você tem direito de estar assustado. There's only one person that has no right at all to be scared. Há somente uma pessoa que não tem o direito, de modo algum, de estar assustada. That's a man or a woman that's born to the Spirit of God. Esta é o homem ou a mulher que nasceu do Espírito de Deus. The atomic bomb is a heaven-bound ticket to the believer. A bomba atômica é uma passagem do crente para o céu. Hallelujah! Yes, sir. Aleluia! Sim, Senhor! Death can't do that for you, but a quick death is a quick glory. A morte não pode fazer nada por você mais. Uma morte rápida é uma entrada rápida na glória. That's right. Correto! This robe of flesh I'll drop and rise and seize the everlasting prize. Este manto de carne eu deixarei. Pegarei e levantarei o galardão eterno. And shout while passing through the air, farewell, farewell, sweet hour. Amen. E gritarei enquanto passar pelo ar: adeus, adeus, doce hora de adoração. Gone! Partiu. What will the atomic bomb mean to these old gray-headed saints? A young man and woman again. O que a bomba atômica significará para esses velhos santos de cabeças grisalhas? Um jovem homem, uma jovem mulher novamente. What will the atomic bomb mean to these homes that all of them's gone on nearly and they're left here alone?
O que a bomba atômica significa para aqueles lares onde quase todos eles já partiram e foram deixados sós aqui? All the family together again. Toda a família junta novamente. Amen. Glory to God, brother. Amen. Glória a Deus, irmão. What could you have any more greater than that? O que mais poderia você ter maior do que aquilo? With the perfect assurance of your heart resting yonder in Calvary. Com segurança perfeita de que seu coração está descansando além no Calvário, That there's nothing in the world can stir you, change you, shake you. que não há nada no mundo que possa te agitar, te mudar, te sacudir. You're in Christ Jesus, anchored away in the kingdom of God until the day of your redemption to be presented faultless before Him. Você está em Cristo Jesus, ancorado no reino de Deus até o dia da sua redenção, para ser apresentado sem falta diante dele. Not what you done, if I can just quit this, if I can just quit that. Não é o que você fez. Se eu apenas puder parar com isto, e se puder apenas parar com aquilo. It's nothing that you've done, Não é nada que você fez. it's what He does for you. É o que ele faz por você. Amen. Do you believe with all your heart, with all your soul, with all your mind? Você crê com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente?